Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito seja com todos nós. O texto da mensagem dessa noite se encontra em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, verso 8 ao 14. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos então usar de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os filhos de Israel edificaram a Faraó as cidades e celeiros de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiu, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel, e a vida deles foi amarga, por causa da dura escravidão, trabalhando em barro, em tijolos e no trabalho do campo. E com todo o serviço que com tirania os faziam servir. Esse é o texto de Êxodo, capítulo 18, capítulo 1, aliás, verso 8 até o versículo 14. Êxodo 8, a partir do verso... Êxodo 1, aliás, a partir do verso 8 ao 14, fala que surgiu um novo rei sobre a terra do Egito, e esse rei não conhecia José. É isso que nos diz aqui no texto da palavra. Mas como que isso acontece? Como os israelitas eram livres, eles tinham liberdade para cultivar, tinham liberdade para viver com as suas famílias, para plantar e para cuidar dos seus rebanhos. Eles tinham terras, eles plantavam, eles compravam e vendiam. Eles ficaram ricos, eles tinham posses. Eles estavam numa vida tranquila, uma vida próspera. E a economia para eles estava funcionando bem, porque eles estavam podendo trabalhar e viver ali no Egito. Eles estavam comprando e vendendo no Egito também. Esse é um ponto que precisa ficar bem destacado com relação a tudo isso. Eles viviam no Egito, e o Egito é um tipo de sistema mundial que volta a se estabelecer agora nos últimos dias. A palavra diz que eles, aqui, né, com o passar do tempo, José ele é esquecido, vamos dizer assim, surge uma nova geração. O José ser esquecido em Êxodo significa que a última geração, eles não se lembrarão de Deus, porque José também é um tipo de Cristo. E agora, esse novo rei que surge sobre o Egito aqui, ele não tem nada a ver com Deus, ele não conhecia José. Esse novo rei, ele é um tipo do sistema da besta dos últimos dias. Não que ele não soubesse quem foi José, não que ele ignorasse o serviço de José, claro que ele sabia, simplesmente ele não queria levar em conta nada disso, ele desconsiderava, ele estava passando por cima de tudo isso, estava enterrando no esquecimento. Então, os israelitas já tinham se tornado muito numerosos, eles eram frutíferos, estava aumentando abundantemente, se multiplicando, e a terra estava cheia deles, é o que diz o verso 7, dias do capítulo 1. E eles tinham se mantido um povo distinto, peculiar, mas eles estavam no Egito. Não adianta simplesmente se manter um povo distinto, peculiar, se nós estivermos no Egito, principalmente agora nos últimos dias. Mesmo que não tenha nada comum com os egípcios, o olho grande dos egípcios vai recair sobre Israel, mais uma vez, por causa da diferença entre eles. Havia uma política ali egípcia que proibia que eles fossem banidos, então muitos deles foram trabalhando ali, prestando serviço para os egípcios. Eles não foram escravizados logo, imediatamente. O rei precisava de trabalhadores para trabalhar, para erigir os seus palácios, os seus templos. Então, ele classifica ali como egípcios, eles concedem, eles recebem uma certa nacionalidade ali de uma determinada forma, e eles podem também negociar com o Egito, vender suas posses para o Egito, ficam presos ao Egito. Então, a Bíblia não vai dar detalhes como o faraó escravizou os filhos de Israel, mas ela vai
dizer que eles foram acusados falsamente. Eles foram criticados perante a corte, perante também as demais pessoas, os demais egípcios que viviam no sistema, e sem que houvesse evidência para isso. Então, guarde muito bem isso aqui. Essa mesma coisa voltará a se repetir agora nos últimos dias. Os filhos de Israel, mais uma vez, serão acusados. Não me refiro aqui ao Israel nação, hoje lá, mas me refiro ao Israel espiritual. Satanás, ele sempre fez isso, e essa é uma das características dele também agora para o fim dos dias. O povo de Deus, remanescente, será acusado de ser desleal também. Eles são leais a Deus, mas serão desleais ao Egito. Então, eles serão colocados num canto ali pelo inimigo, onde eles serão forçados a tomar uma decisão em que eles serão leais. Serão leais a Deus ou serão leais ao sistema egípcio que eles compram e vendem. Veja que aqui nós temos um protótipo, um modelo das coisas como estão apresentadas lá em Apocalipse capítulo 13. Nós vemos a mesma coisa se repetir. O texto de Êxodo 1, 9 e 10 diz que Faraó disse ao seu povo: veja, os filhos de Israel são mais poderosos do que nós, vamos lidar sabiamente com eles. Como está o texto aqui. Sabiamente com eles, eles vão se multiplicar, isso já aconteceu, né? Pode ser que aconteça uma guerra, então ele levanta argumentos aqui para serem utilizados contra os filhos de Israel. Se vier uma guerra, eles podem ficar do outro lado lá, guerrearem contra nós. Então ele precisava justificar. O faraó do Egito precisava justificar a escravidão, porque não é uma medida tão simples assim de acontecer. É preciso que haja uma justificativa, para que toda uma nação, todas as pessoas ao redor aceitem aquilo como sendo necessário. É preciso uma justificativa. Então ele tem que justificar essa escravidão ao seu povo, que era uma coisa mais ou menos justa, porque ele estava escravizando os filhos de Israel, que parecia uma coisa legítima. Ora, isso aqui está sendo feito para que nós mesmos sejamos protegidos, tá certo? Mesmo que seja uma coisa errada, mas é para o nosso próprio bem, é para o bem comum. Quantas vezes você não já ouviu essa palavra, bem comum? Eles eram estrangeiros, eles não estavam mais sendo leais, eles não seriam leais ao Egito, seriam leais, quem sabe, a outro exército de fora que viesse, isso não poderia ser admitido. Então, nós precisamos ver aqui também que ele está buscando tirar os seus direitos, ele está tentando tirar, ele vai tirar as suas propriedades, ele vai tirar deles também as vantagens econômicas, a participação no comprar e vender. Então, eles eram trabalhadores, ele vai usá-los também para construir as cidades, ele os escraviza. E isso também tem muito a ver com os exemplos, com as coisas que acontecem agora nos nossos dias. Isso é muito semelhante ao que nós vemos hoje acontecendo com o Vaticano hoje. O Vaticano hoje, ele está erigindo uma imagem da besta. E como é que isso está sendo feito? Bem, basta você lembrar como é que já foi feito. Se você olhar a Idade Média, lá no passado, a chamada Idade das Trevas, Idade Média, o que era? O que acontecia ali? Era chamada de Idade das Trevas porque não existia acesso à Bíblia, primeira coisa. As pessoas eram escravizadas, eram oprimidas à igreja e ao Estado. Então, ninguém tinha motivação para ter riqueza, para adquirir nenhum tipo de riqueza, de propriedade, porque a qualquer momento poderia vir ali o senhor feudal e tomar aquilo ali para o rei. E as pessoas estavam escravizadas por aquele sistema ali opressivo. E sabe como era o nome desse sistema? É o mesmo nomezinho bonito que é dado hoje. Sistema do Bem-Estar Social. Interessante que é um nome bonito, né? Um nome bonito, mas na verdade não tem nada a ver com o nome, como as coisas funcionam. E aquilo ali tudo era para manter o tesouro do rei. Era o sistema feudal aqui. O sistema que hoje nós conhecemos como socialismo. Então vem a reforma ali, e a ênfase da reforma está na Bíblia. E a reforma começa a produzir uma mudança maciça ali, porque ela começa a trazer uma libertação para quem está escravo em Roma, porque os reformadores estavam levando as pessoas para a Bíblia, e a Bíblia fala sobre a libertação disso aqui. As pessoas precisam ter liberdade religiosa. Então, tanto Lutero como os outros reformadores, eles estavam insistindo isso, que a consciência, ela precisava se submeter, ela precisa se submeter apenas à palavra de Deus, e não a Roma. Então, tudo isso aqui fez uma mudança radical. Agora a pergunta, Roma gosta disso? Claro que não. Naquele tempo, Roma controlava tudo, tempo medieval. Mas quando vem a reforma, você vê que alguns países ali começam
tem uma máxima protestante, e ele se torna um refúgio para quem quer fugir de Roma. Então, os judeus conseguem estabelecer ali, e aí já é outro assunto, a questão do primeiro banco do mundo, num país protestante. Aí você tem os valdenses também, que eles começam a ser comerciantes ali, vendendo, eles não estão vinculados a Roma mais, porque nos países ali protestantes não há ditadores, é isso? Não há os ditadores ali. Aí você vê o surgimento da América também, esse slogan até hoje de país de liberdade e tal, que não é mais da forma como era. Agora, o que acontece? Roma hoje tenta trazer de volta os mesmos princípios ali para que o Estado adote, os princípios que eram lá no passado, os mesmos princípios que ela mantinha no sistema feudalista do passado, né? E isso é o ponto inicial para a criação da imagem da besta e para escravizar as pessoas. Então, existe uma doutrina hoje chamada doutrina social, não é isso? Os princípios econômicos, essa coisa de bem-estar social, de renda mínima. De onde vem essa ideia? De Roma. E você vê hoje as pessoas aderindo isso aí, os governos aderindo isso aí. O Papa Francisco mesmo está perseguindo isso aí. Nossa, nome bonito, bem-estar social. Quem não entende isso aí acha que é uma coisa maravilhosa. Porque a palavra em si, nossa, leva a pensar que é uma coisa boa, bem-estar social. É uma coisa que é em nome dos pobres, né? Precisa fazer isso nas nações protestantes. E aí tem um nomezinho, renda básica universal. Aí você pensa, nossa, coisa maravilhosa, tem uma renda básica universal. Não importa o que for, é uma renda básica. E aí ele usou essa pandemia, a gente viu isso como uma oportunidade, que ele impulsionou muito isso, para tentar levar o mundo de volta para os tempos medievais. É isso que está acontecendo aí. Porque as pessoas estão percebendo isso, para transformar novamente a sociedade numa sociedade justa, entre aspas. É bem bonito o discurso, né? Então as pessoas ricas têm que ser despojadas da riqueza e tal, e todo mundo ficar no mesmo nível. Agora, o que é interessante? Será que Deus fala sobre isso? O que será que Cristo tem a dizer sobre isso, sobre o chamado sistema de bem-estar social? Né? Uma política aí que foi fomentada pelos papas, desde a época medieval. Ele também usa a mudança climática. Nossa, mudança climática, o bem comum, não é? Tudo isso. Então essa é a plataforma aí, também do Joe Biden hoje lá, que é o segundo presidente católico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha um presidente, né? Tem essa tradição. Quebrou lá com o John Kennedy e agora vem um segundo, Joe Biden. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo que e lá tudo, né? Tantas fraudes em eleição, tal, aquela coisa toda. Bem, o sistema da besta está sendo montado, voltando aos padrões da Idade Média, como era lá. E isso precisa acontecer para que haja uma transformação. E hoje já se trabalha nisso. O próprio Papa ele já disse várias vezes que ninguém tem direito à propriedade privada. Não, ninguém tem direito à propriedade privada. Interessante, quando você vai até mesmo dentro da Constituição do Brasil, ele relativizou muito a questão da propriedade privada. Há uma chamada desapropriação por interesse social, que a Constituição fala. E é bem interessante, né, a forma como é apresentado ali, né, uma coisa do bem maior, né? Mas, na verdade, isso é muito relativizado. Então, é o bem comum, né? E aí tem várias coisas que podem se encaixar no bem comum. Então, o Papa está trabalhando para isso, né? Para que a indústria, comércio, economia e o povo, na sequência, todos fiquem debaixo de Roma. A soberania dos países vão ficar debaixo de Roma também. Olha que coisa aqui. Então, ele está explorando todos esses pontos aqui, usando de palavras agradáveis, para que possa estabelecer isso que já havia sido predito na profecia. Você tem os países aí, eminentemente católicos, já estão dominados com isso, mas é preciso afunilar essa mudança aonde agora? Nas Américas. E aí você tem a América. E o Brasil, ele é um país da América. Você tem a América do Norte, América Central, América do Sul. Nós estamos vendo essas coisas aí. Como é que essas coisas estão sendo utilizadas? Através de agitação social. Através da agitação social, que é um instrumento muito forte, é que essas transformações tendem a serem feitas. Por exemplo, Barack Obama, ele trabalhou mais de 20 anos na organização de jesuítas. Pouca gente sabe disso. E lá eles diziam que eles estavam buscando organizar a sociedade. Eles estavam buscando ajudar as pessoas. E o Barack Obama, muitos fazem comentários de que ele, nossa, ele agia como uma pessoa, né, um jesuíta até,
dizendo que estava promovendo bem-estar social, aquela coisa toda, e tantos outros pontos de uma doutrina comum que eles defendem. Agora, o que é que isso vai trazer? Uma desestabilização. Porque essa defesa dos pobres, na verdade, não é algo verdadeiro, não é? Não é algo verdadeiro. Você vê quem está defendendo os pobres aqui vive num ambiente luxuoso. Em João capítulo 12, lá no verso 5, você vê que Judas está na casa de Simão. E lá, quando a Maria vem e derrama aquele nardo, o que Judas diz? Por que não vendeu isso por 300 denários, dinheiros, né, e não deu aos pobres? Mais uma vez, Judas aqui, ele era um propagador da doutrina do bem-estar social. Ele está dizendo para dar dinheiro para os pobres. Nossa, por que não fez isso? Mas o que é que o próprio João aqui diz? Não, ele estava dizendo isso não é porque ele se importava com os pobres, não. É porque ele era um ladrão só. E ele, na verdade, queria o dinheiro. Então, nós temos uma lição aqui tremenda em João 12, 5, 6. Desde o João Paulo II, isso se intensificou muito mais. Você vai ver os papas instando as nações ricas a perdoar as dívidas das nações pobres. Nossa, isso aqui parece uma coisa tão boa, né? Perdoa as dívidas das nações pobres. Mas o que é que está por trás disso aqui? Agora, Deus, será que Deus é propósito de Deus? Será que a Bíblia diz? Será que Deus, né, queria, determinou que todo mundo, vamos dizer assim, é uma coisa até um pouco, para explicar, precisa ter um pouco assim de uns meandros aqui. Mas será que Deus, nesse mundo de pecado, a sua presciência amorosa que sabe todas as coisas, seria benéfico nesse mundo, de acordo com todos esses vislumbres da graça de Deus e do aperfeiçoamento da sua graça, do seu caráter, das suas bênçãos, que todo mundo fosse rico? Já parou para pensar isso? Bem, basta lembrar de uma palavra que Cristo disse, quando o próprio Judas falou isso lá em João. Cristo disse assim: os pobres vocês sempre terão convosco. Cristo nunca disse que os pobres iriam deixar de existir. Ele disse: os pobres sempre tendes convosco. E até mesmo essa circunstância, ela é uma circunstância propícia dentro dos planos de Deus para que se possa desenvolver o caráter, para que se possa trabalhar na obra, é uma simbologia da obra de redenção. Então, é um assunto muito interessante, porque Cristo disse: os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Mas você vai a doutrina do bem-estar social dizendo: não, todo mundo tem de ser pobre, ou todo mundo tem de dividir para que não haja pobres. Não é verdade? Então, vai mexer com essa estrutura. Agora, não precisa de protestos para mudar as coisas, porque tumultos e protestos também não estão nos planos de Deus. E você vê que Roma está agindo para trazer o mundo inteiro novamente para os princípios do Egito, que são os princípios de opressão e os princípios de escravidão. É isso que nós vemos aqui. Não é? Então, no grande tempo de angústia, mais uma vez, as leis humanas vão ser aprovadas para se perseguir o povo de Deus, para tentar levar o povo de Deus a falhar, em meio a todas essas circunstâncias que voltam a se repetir novamente para aqueles que viverão nos últimos dias. Não é? Então, o povo de Deus não vai estar livre de perseguição, não, nem de sofrimento. Vão ser perseguidos, angustiados, suportar privação, mas eles não serão deixados a perecer, porque o mesmo Deus que cuidou de Elias também vai cuidar deles. Agora, os ímpios vão estar morrendo de fome, de peste, mas os justos, conforme Isaías 33, 41, eles estarão debaixo da mão do Altíssimo. É coisa maravilhosa. Esse tempo que Deus irá trabalhar para guardar o seu povo, para proteger o seu povo. Então, nós estamos vendo hoje todo o desenvolvimento disso acontecendo diante dos nossos olhos. Né? Deus buscou um pastor, Moisés, lá no deserto, para plantar uma igreja no outro deserto e levar eles para uma terra que mana leite e mel. No início da igreja cristã, Deus buscou pescadores e outras pessoas para plantar a igreja cristã. E Deus tem, nesses últimos dias, buscado agricultores, pessoas para plantar também a igreja remanescente, que vai dar uma mensagem ao mundo, preparar o seu povo para libertá-los para a Canaã celestial. Bem? Então, Deus é ilimitado no seu poder. Ele convenceu Israel desse poder divino,
através de Moisés, por sinais e maravilhas. Ele mostrou a Faraó seus juízos sobrenaturais contra os deuses pagãos. Então, Deus também pretende, e com certeza você pode crer que a última libertação também não vai ser menos dramática que foi aquela libertação lá do Egito. Não vai ser muito mais dramática, muito mais grandiosa. Então, ali com Moisés havia um poder que estava ali assistindo Moisés na proclamação daquela mensagem. Sinais, maravilhas, convencendo, mostrando ali, moldando as coisas, né? Uma coisa tremenda, o poder que estava sendo manifestado ali. Também agora, nos últimos dias, haverão julgamentos sobre o mundo, haverão pragas, nossa, coisas tremendas, tudo isso, né? Para a libertação do seu povo, para a reunião do seu povo. Então Deus disse a Moisés que o plano dele estava certo desde o início. O plano é esse. E disse, vai acontecer. Você vê isso em Êxodo 3, onde Deus disse, né, eu vou trazê-los, eu vou levá-los para o Egito. Então quando Deus diz, eu vou fazer, para Deus ele já fez. Ele já fez. Com a gente, assim, dizer é uma coisa, eu disse, não fiz. Fazer é outra, né? São duas coisas diferentes. Mas para Deus, dizer e fazer é uma coisa só. Maravilha. Se Deus disse isso será feito, Deus disse isso eu já fiz. Já está feito para Deus. Então, essas palavras, quando ele determina, quando a palavra de Deus ela é lançada, ela é dada, ela tem poder, como teve poder para libertar ali mais de 3 milhões de pessoas de uma escravidão inimaginável. Essa palavra teve poder para derrotar as forças do mau exército do mundo, do faraó do Egito. E também vai ter poder para fazer isso agora novamente. Essas palavras, elas tinham poder para fornecer ali a esses milhões de pessoas de uma vez, suficiente para água, para lenha, para sobrevivência, para andança no deserto. Eram as palavras de Deus, ninguém podia deter a palavra de Deus. Será que Deus hoje, você acha que a palavra de Deus tem o mesmo poder hoje para livrar o povo dele para longe da escravidão desse Egito hoje, babilônico? Claro que tem. Você acha que a palavra de Deus tem o mesmo poder hoje para quebrar o poder do pecado na sua vida e dar vitória? É claro que tem. Você acha que a palavra de Deus tem poder de sustentar você durante a sua jornada para a Canaã Celestial? É claro que tem, porque o poder de Deus é limitado. Moisés teve que lidar com o faraó. Eles começaram com uma petição simples, né? Quer dizer, olha, um método simples, dizer, olha, nós queremos ir adorar. Eles não falaram que iam para Canaã, porque se eles falassem, teriam sido rejeitados logo. Era a viagem de 3 dias. Então, os apelos de Deus, eles são razoáveis. É simples, e são entregues de uma maneira gentil, de uma maneira simples. O problema é o ser humano que tem arrogância. O ser humano é arrogante. E quando o ser humano é arrogante, ele se endurece. Então, consequentemente, o poder de Deus, o braço poderoso de Deus, precisa, então, se engrandecer, se enaltecer. A mesma coisa agora, nos últimos dias. Você pode ter certeza que a libertação final do povo de Deus também vai ter um braço estendido, forte e poderoso, que vai obrigar a besta, que vai obrigar Roma a entender o quão culpada ela é. Deus sabe dessa obstinação. Deus sabe de tudo que vai acontecer. Deus disse que a libertação do povo, lá no início, vai ser através de pragas. A mesma coisa, Deus também usará as pragas, o seu poder para livrar o seu povo, a sua última geração, das mãos dos seus inimigos. Irmãos, Deus tem muitas maneiras, muitos caminhos para mudar as coisas, para corrigir. O seu poder é infinito. Não é isso? Então, ele é quem tem tudo nas mãos dele. Ele faz tudo conforme o seu poder. O que é que Deus espera, então? Nosso trabalho é trazer a nossa vida para estar com Cristo. Nenhum trabalho é mais importante, é isso, levar a nossa vida para estar com Cristo, é entregar o coração a Cristo para que Ele possa purificá-lo. Os pensamentos, os motivos, tudo, tudo. Esse é o nosso trabalho. O outro trabalho é o trabalho de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que Ele nos fortaleça, que Ele nos conceda a sua graça, para que nós possamos entender que tudo está debaixo das suas mãos. Nós possamos entender também que aquilo que foi vai voltar a ser. Nós estamos vendo isso sendo estabelecido agora, diante dos nossos olhos, e que em meio a todas as dificuldades, nosso Pai Celestial tem tudo nas suas mãos e Ele protegerá o seu povo. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso glorioso Pai que habitas nos céus, nós queremos, nessa noite, honrar e glorificar o Teu nome. Nós queremos te pedir perdão da nossa falta de zelo em purificar as nossas vidas da forma como o Senhor assim requer de nós.
de acordo com as tuas misericórdias e amor e o teu poder eterno, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós oramos para que possamos receber a vitória sobre todo o mal. Acalme os nossos corações e nos dê a paz, que está além de toda compreensão. Prepare-nos para a libertação deste mundo, que não tem nada a oferecer. Que possamos ser livres em Cristo, muito mais. E à medida que a escuridão da noite se instala sobre esse mundo, que nós possamos brilhar por Ti, conforme a Tua graça e pelo Teu Santo Espírito. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.